Então tá, vamos lá, né? Vamos falar sobre os polígonos, tá, gente? Polígonos são figuras planas e fechadas constituídas por segmentos de reta. A palavra polígono advém do grego e constitui a união de dois termos, poli e gon, que significa muitos ângulos. Os polígonos podem ser simples ou complexos. Os polígonos simples são aqueles cujos segmentos consecutivos que o formam não são colineares, não se cruzam e se tocam apenas nas extremidades. Então, polígono simples, tá? Quando existe intersecção entre dois lados não consecutivos, o polígono é chamado de complexo, tá? Então, polígono simples, complexo, tranquilo aqui. Aí, convexo e côncavo, tá? Aí ele vem e fala assim, a junção das retas que formam os lados de um polígono com seu interior é chamado de região poligonal. Que é isso aqui, ó. Eu juntando as retas, essa parte aqui, com essa é chamada de região poligonal. É tudo isso aqui, tá? Beleza? E essa região, ela pode ser convexa ou côncava. Bom, os polígonos simples são chamados de convexos quando qualquer reta que une dois pontos pertencente à região poligonal ficará totalmente inserida nesta região. Já nos polígonos côncavos, isso não acontece. Por exemplo, olha aqui, ó, um côncavo, tá vendo? Ó? Vem, côncavo. Aí, convexo e côncavo. Cuida isso, tá? Para saber. Vamos lá. Polígonos regulares. Quando um polígono apresenta todos os lados congruentes entre si, pessoal, congruentes quer dizer mesmo tamanho, mesma medida, tá? Ou seja, possuem a mesma medida, ele é chamado de equilátero. Quando todos os ângulos têm a mesma medida, ele é chamado de equiângulo. Tá? Então, um desenho que tiver todos os ângulos com o mesmo tamanho, classifica-se ele como equiângulo. Os polígonos convexos são regulares quando apresentam os lados e os ângulos congruentes, ou seja, são ao mesmo tempo equilátero e equiângulo. Por exemplo, o quadrado, ele é um polígono regular, tá? Ó, cadê? Aqui, ó. Lados e ângulos congruentes. Esse é um polígono regular, ó. Aqui são ângulos congruentes, ó, mas os lados não são. Eles chamam, então, de polígono equiângulo. E aqui são lados iguais, ó. Lados congruentes, quer dizer lados iguais, lados de mesma medida. Então, ele é um polígono equilátero, de lado. Aqui, equiângulo, dos ângulos, tá? Todos do mesmo tamanho. Irregular, tanto os ângulos são do mesmo tamanho, quanto os lados são do mesmo tamanho. Essa é a diferença, tá? Ele vem falar de elementos do polígono. Vértice corresponde ao ponto de encontro dos segmentos que formam o polígono. Então, por exemplo, aqui, esse risco liga nesse. Aqui é um vértice, aqui é outro vértice, aqui é outro vértice, aqui é outro vértice. Aí ele vai falar do lado. O lado corresponde a cada segmento de reta que une vértices consecutivos. Então, aqui, ó, um lado, outro lado, outro lado, outro lado. E aí vem os ângulos internos e os ângulos externos. Gente, ângulo interno, essas caixinhas aqui, nesse desenho. Externo seria aqui, ó, toda essa parte de fora dá origem ao ângulo externo. São os ângulos externos. Diagonal corresponde ao segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos, ou seja, segmento de reta que passa pelo interior da figura. Gente, não consecutivo é igual aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse dá consequência para esse. Mas esse não é consecutivo a esse. Então, do vértice aqui eu consigo ligar aqui, ó. Então, esse desenho são só duas diagonais, tá? Não tô com a régua, então eu não vou fazer essa ligação para vocês verem. Tudo bem? Tranquilos? Aqui, ele dá um desenho, tá?
Ó, falando quem é o lado, falando do ângulo externo, que é esse, que ele considera esse que tá para fora, que dentro é ângulo externo, quando vai de um vértice no outro chama-se diagonal, e aqui é um vértice, aqui é um ângulo interno inteiro, tudo bem? Então, vamos deixar aqui, já vou falar da nomenclatura já já, tá?